Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. E se você não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time pra 18ª rodada. Simbora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação do nosso time principal do canal, da Zumbanho Mané Cartola, tá? Fez 73.31, né? A média dos cartoleiros aí girou em torno de 52 pontos, né? Acredito que foi uma pontuação razoável, né? Poderíamos ter ido melhor, né? Se não fosse duas questões. A primeira de todas, né? É que o Odair foi com o time titular do Internacional, força máxima, né? E acabamos ficando sem o Emerson, né? O Emerson Santos não jogou, então não pontuou. E a outra foi o Dudu, e devido àquele boato, né? Na véspera de fechar o mercado, né? Que talvez o DM do Fluminense fosse poupar, enfim. Acabei faltando 5 minutos para fechar o mercado, tirei o Ione e botei o Dudu. Se não fosse essas duas questões, com certeza a gente passaria dos 80 pontos facilmente, tá? Mas simbora para a próxima rodada, 18ª rodada aí, batendo a porta, né? E a gente vai escalar o nosso time para continuar mantendo aí a média aí. A gente tá com uma média de 82,90 nas últimas 12 rodadas, tá? Isso aí é a média de time para chegar nas pontas dessa tabela, tá? Vamos lá pro gol então, pessoal. Separei algumas opções aqui que eu acho que são boas, né? Interessantes para a rodada, né? Não posso deixar de citar aqui o Douglas Pires, melhor goleiro da competição até então, né? Não negativou ainda, mantém uma média sensacional, 8.33. A média dele é constante, tanto dentro quanto fora, tá? Já tem 35 defesas difíceis na competição, de 16 jogos ficou 9 sem sofrer gols, tá? O Bahia vem crescendo muito, está se tornando uma das melhores defesas da competição, tá? E muito isso, é a quarta melhor defesa da competição. E muito por causa do Douglas, tá? Então não posso deixar de indicar o Douglas para essa rodada, porque vai jogar em São Januário contra o Vasco. E o Vasco dentro de São Januário costuma exigir muito dos goleiros adversários, né? Ataca bastante. Outro bom goleiro aqui que dá pra gente indicar, vai substituir o Gatito, né? Que o Gatito vai se apresentar na seleção do Paraguai. É o Diego Cavalieri, tá? Vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, certo? Apesar de ter apenas 3 jogos, o Atlético Mineiro é um dos times que mais cede pontos fora de casa para goleiros adversários, juntamente com o Ceará, né? E com isso eu estou indicando o Cássio também, porque dentro de Itaquera, né? Dificilmente o Corinthians sofre gol. O Corinthians é a melhor defesa da competição, mas como o Ceará é um dos times que mais exige dos goleiros adversários, aí mais cede pontos, a gente está indicando eles. Vamos dar uma olhadinha aqui no Olheiro FC, tá? Pontuações médias para goleiros nas últimas 3 rodadas, tá? Percebam que os times que mais cedem pontuações para goleiros, tá? É o Ceará em primeiro e em segundo o Atlético Mineiro, né? Com isso, o Cássio e o Diego Cavalieri se tornam excelentes opções, tá? Depois aqui em terceiro lugar, a gente vê aqui que vem Palmeiras e Grêmio, né? Então, talvez aí o Tadeu e o Fábio também possam ser boas opções aí para a rodada, certo? E a melhor opção jogando fora de casa, né? Quem pode ser muito exigido aí, tá com um desempenho muito bom, é o Douglas Friedrich, né? Que o time que mais cede pontos em média para goleiros adversários quando joga em casa é o Vasco da Gama. E quem mais pontua é o Bahia, né? Então com isso aí o Douglas se torna uma excelente opção. Vamos dar uma olhadinha em defesas difíceis? Quem quiser botar um goleiro para defesas difíceis nas últimas 3 rodadas, tá? Quem mais cede defesas difíceis aí, jogando fora de casa, é o Atlético Paranaense, tá? Apesar do Santos não fazer muitas defesas difíceis com o Everson, talvez possa ser uma boa opção também, tá? E quem mais cede defesas difíceis dentro de casa é o Santos, né? Depois vem o Corinthians em terceiro Internacional, né? Então quem quiser também apostar aí no Santos do Atlético Paranaense para defesas difíceis, né? Thiago Volpe de São Paulo, até mesmo o Diogo, né? Do Ceará, também são boas opções, tá? Então como vocês podem perceber aqui, eu já botei o Diego Alves, né? Porque vai enfrentar a equipe do Avaí. O Avaí ganhou ontem a primeira, né? Ganhou de pênalti do Fluminense. Deve vir empolgado para cima do Flamengo. Vai jogar dentro de casa. A ressacada deve estar lotada. O Flamengo vai ter desfalques importantes, né? Devido a jogos das seleções aí. Bruno Henrique vai estar fora. Rascaeta vai estar fora, né? Então, com certeza o Diego Alves deve ser bem exigido nesse jogo aqui contra o Avaí, tá? E o Santos eu já tinha citado aqui, né? Assim como o Everson também do Santos, né? São os 2 goleiros do confronto na Vila Belmiro, né? 2 times muito ofensivos, então os 2 goleiros devem ser bem exigidos nesse jogo. Com certeza aqui dificilmente os 2 vão sair com SG, tá?
mas deve proporcionar grandes defesas difíceis aí, bastante. E a minha última opção aqui, a minha última indicação seria o Fábio do Cruzeiro, né? E o Fábio dentro de casa, por incrível que pareça, né? O Fábio aqui oscila muito, né? Negativo em alguns jogos, mas tem algumas boas pontuações. E por quê? Porque ele é o goleiro com a melhor média dentro de casa. Se a gente for aqui, né? Por atletas. Botar para filtrar aqui, goleiro, tá? Média jogando em casa. Ó, o Fábio é o goleiro com a melhor média jogando em casa. O Fábio tem uma média de 8,53 jogando em casa. Fora ele negativa, vai muito mal, mas dentro de casa o Fábio, diante da torcida, se transforma. Aqui, ó, 12 pontos na 17ª rodada contra o Vasco, 15 pontos contra o Santos. Na 15ª rodada, 8 pontos contra o Santos, né? 10 pontos contra o Corinthians na 8ª rodada. Então, dentro de casa, ele costuma ir bem. E como agora os compromissos, né, de Libertadores, Copa do Brasil vão dar um tempinho, vão ter jogos agora no meio da semana, mas no meio da semana que vem não vai ter jogo, eu acredito que o Grêmio vai, depois de muito tempo, com o time completo, time titular, nesse jogo contra o Cruzeiro. E o Fábio deve ser bem exigido, tá? Então, essas seriam as melhores opções, ao meu ver, para o gol, mas devido ao confronto, né, ao Vasco atacar muito dentro de São Januário e ao desempenho dele, né, as médias na competição. Vamos ver aqui, ó, média de goleiro fora de casa. O goleiro com a melhor média fora de casa é o Douglas. O Douglas está com uma regularidade tremenda, mas fora de casa, as pontuações dele, ó, a média é 9,66. São bem melhores do que dentro de casa. Olha só, ele é bem exigido, ó, 16 pontos, 10, 9, 9, 13. Né? Então fora de casa está muito bem o Douglas, tá? E o Vasco cede em média 8,58 pontos, né, para goleiros adversários, como a gente viu anteriormente. Então eu acredito que a melhor opção para essa rodada deve ser muito exigido. Não sei se o Bahia vai sair com o SG, né, apesar da defesa do Bahia ter melhorado muito aí, tá entre as melhores da competição agora, tá? Mas mesmo perdendo o SG, tem tudo para ir bem aí e fazer defesas difíceis. Então a gente vai com o Douglas no gol. Vamos lá para a nossa dupla de zaga então. Pessoal, para a defesa tem algumas opções interessantes aqui, né? Os gigantes da área voltaram a ficar prováveis, né? Então a gente vai começar aqui, ó, com o Leandro Gastan, tá? Tá fazendo um excelente campeonato desde que chegou no Vasco. Mantém médias altas, tá? Já tem 2 gols na competição, costuma fazer gols, né? Quando joga dentro de São Januário. Tem 10 roubadas de bola em 6 jogos, tá? Ficou 3 jogos sem sofrer gol dos 6, 50% de aproveitamento. Tem uma chance real aí, realmente, do Vasco manter o SG contra o Bahia, porque o Bahia fora de casa não costuma fazer tantos gols quanto faz na Fonte Nova. Mas, né, corre-se um pouquinho de risco aí, porque o Bahia é um bom time, é um time ofensivo, né? Mas como eu falei, fora de casa não costuma fazer muitos gols, tá? Outra excelente opção aqui é o Pedro Jeromel. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro no Mineirão? Vai, mas o Pedro Jeromel é o tipo de zagueiro, todo mundo conhece, né? É mito. Não precisa de SG para pontuar bem, já tem 27 roubadas de bola em 9 jogos, é muita coisa, 3 por partida, já tem um gol na competição, né? Então é aquele tipo de zagueiro de confiança que você pode botar, que ele tem uma média básica muito boa, não depende de SG, né? Para pontuar bem. Aqui tem outro monstro aqui, o Victor Cuesta, vai jogar em casa contra a equipe de São Paulo. São Paulo vai ter alguns desfalques aí, né? Alguns por cartões, outros por lesão, Daniel Alves pela convocação para a seleção brasileira, né? Então, o Victor Cuesta tem tudo para ir bem. Já tem 39 roubadas de bola em 12 jogos. É muita coisa. Já vou escalar aqui o Victor Cuesta, tá? Vamos até dar uma olhadinha aqui no olheiro. Zagueiros, tá? Roubada de bola nos últimos 3 jogos. Os times que mais cedem roubada de bola para zagueiro, jogando fora de casa, é o Fluminense, só que o Fortaleza não rouba muita bola, né? O Ceará, só que o Corinthians não rouba muita bola, tá? O Corinthians é mais para SG, todo mundo sabe disso. E aqui, ó, em segundo lugar tá o São Paulo com 11, né? Cede em média, tá? Nas últimas 3 rodadas cedeu 11 roubadas de bola, tá? Para zagueiros adversários. E o Internacional rouba muito. Com isso não dá para não escalar o Cuesta, tá? Veja aqui, ó, o Bahia é o primeiro, é o que mais cede roubada de bola para zagueiros, juntamente com o Fluminense. Então, queira ou não queira, o Castan também é excelente opção, tá? Excelente opção. Certo? O Avaí cede poucas roubadas de bola, mas o Flamengo anda lá com o Marico, o Rodrigo Caio, obtendo bastante roubada de bola, né? Enfim, para roubada de bola eu acredito que é os zagueiros do Internacional, certo? E do Vasco da Gama, tá bom? Com isso a gente vai botar aqui o Victor Cuesta. Outra excelente opção aqui é o Dedé, tá? O Dedé também, assim como o Cuesta e o Jeromel, é um zagueiro que não precisa de SG para pontuar bem.
Já tem 2 gols na competição, tá? 23 roubadas de bola em 14 jogos. Não rouba tanta bola quanto o Cuesta e o Jeromel, mas em compensação faz gols, tá? Então o Dedé também é outra excelente opção. Como eu falei anteriormente, quem quiser arriscar um pouco mais aí no Pablo Mari, né? Já que vai enfrentar a equipe do Avaí na ressacada. E o Avaí ainda é lanterna da competição, né? Não ganhou em casa ainda e o Flamengo melhorou muito. Só que o Flamengo vai com muitos desfalques aí, né? O Henrique, né? A Arrascaeta. Jogadores importantes aí não estarão no time do Flamengo nesse jogo do final de semana, tá? Outra excelente opção aqui é o Manuel, né? Mais do ponto de vista do SG, certo? Para garantir SG. O Manuel é uma excelente opção, tá? Já tem 20 roubadas de bola na competição em 14 jogos, como vocês viram ali, não é de roubar muita bola, já tem um gol, certo? Mas em competição dos 14 jogos, ficou mais de 50% dele sem sofrer gol. 8 jogos sem sofrer gols, tá? Todo mundo sabe que o Corinthians dentro de Itaquera é muito forte defensivamente e dificilmente sofre gols, né? Futebol é momento, né? Eu sei que o Jeromel, baita de um zagueiro, o Dedé também, só que o confronto entre os dois é difícil, tem chance dos dois saírem sem o SG. Podem recuperar em roubada de bola e até em gol, tá? Tem o Manuel pela segurança, mas eu acredito que eu vou apostar no Castan porque futebol é momento, tá? O Vasco dentro de Santo Januário anda jogando bem, o Vanderlei melhorou muito o time defensivamente, tá? E o Castan vem mantendo uma boa média, tá? Com chance ainda de gol, porque se apresenta bem na defesa adversário. E futebol é momento, então eu vou acompanhar o momento do Castan. E vamos escalar o Castan. Nossa dupla de zaga então é Leandro Castan e Victor Cuesta, ok? Então, gente, vamos para nossos laterais aí, então. Certo? As melhores opções na lateral, para mim, ao meu ver aí, a grande maioria tá jogando fora de casa, tá? Quem quiser dar uma apostada aí no Reinaldo, mas eu acredito que dificilmente o São Paulo vai conseguir sair com SG lá de dentro do Beira-Rio, né? O Internacional é um dos melhores mandantes da competição, tá fazendo muitos gols fora de casa, mas o Reinaldo tá numa grande fase aí e é o cobrador oficial de pênalti do São Paulo, né? Então, quem sabe pode ir bem. Tem o Diego Barbosa, que mesmo jogando fora de casa, agora o Palmeiras perdeu o Filipão, né? Perdeu não, foi demitido. E com certeza aí, eu vi o jogo Flamengo e Palmeiras e achei o Palmeiras meio estranho, tá? De duas uma, ou os jogadores queriam derrubar o Filipão, ou já sabiam que ele ia ser demitido e fizeram corpo mole, tá? Porque o Palmeiras não quis jogar, não ofereceu nenhuma resistência pro Flamengo, tá? Realmente eu vi um Palmeiras muito desanimado, de repente com a mudança de técnico aí vai mudar, certo? Então tem os laterais do Palmeiras, que estão entre os melhores da competição, certo? São grandes ladrões de bola, né? Todos eles roubam muita bola. Vai ter um confronto contra o Goiás no Serra Dourada? Sim, o Goiás vai jogar em casa. Mas o Goiás está muito mal na competição, é uma das piores defesas do campeonato, tá? Tá vindo aí ladeira abaixo, não sei onde é que vai parar o Goiás, mas tá bem complicado, tá? Aqui vem um jogador de segurança, certo? O Danilo Avelar. Por quê? Porque o Corinthians dentro de casa sofre poucos gols, certo? O Danilo ele é um jogador que consegue manter uma boa média, tá? Quando o Corinthians não sofre gols, né? Sai com SG, geralmente o Danilo pontua acima de 6, 7 pontos aí, certo? E ainda o Danilo tem um gol na competição, tem a bola aérea a seu favor, né? Se apresenta muito bem em bolas paradas, escanteios. Quem sabe ele pode fazer um gol, tá? Quer buscar regularidade? Tá? A gente tem o Carlinhos, tá? Que mantém uma regularidade sensacional, tá? Mesmo o CSA perdendo jogos, mesmo o CSA tomando gols, o Carlinhos mantém uma média, tá? Vai jogar dentro de casa contra a Chapecoense, que também não tá bem na competição. Quem sabe aí buscando um pouquinho de segurança aí, 5, 6 pontos aí, o Carlinhos pode ser bom para você. Para mim aqui o melhor lateral jogando fora de casa, tá? É o Moisés. O Moisés, as pontuações dele dentro de casa são razoáveis, mas fora realmente ele consegue geralmente ultrapassar os 10 pontos. É impressionante. Tudo devido às roubadas de bola, né? Já tem 33 roubadas de bola na competição em 13 jogos. Isso é muita coisa, é quase 3 por jogo, tá, gente? É muita coisa mesmo. Vai enfrentar a equipe do Vasco? Vai. É um jogo difícil, mas não deixa de ser uma boa opção, tá? Outra excelente opção aqui é o Jefferson. Assim como o Carlinhos, é um jogador que mantém a regularidade. Negativou na última rodada, né? É dificilmente negativa, mas negativou na última. Até é bom para valorização, tá? Quem tá buscando aí valorização, de repente o Jefferson pode ser uma boa. Dificilmente eu acredito que vai manter o SG contra o Palmeiras. Mas o Jefferson é o tipo de jogador que não precisa de SG para pontuar bem. Já tem 40 roubadas de bola na competição em 16 jogos. Se eu não me engano, é o lateral que mais rouba a bola na competição, certo? Eu acredito que o lateral seria mais ou menos isso. Vamos aqui dar uma olhadinha aqui, ó. No Olheiro FC, tá? Roubada de bola, tá? Para lateral esquerdo, nas últimas 3 rodadas. Percebo que um dos times que mais cede roubada de bola para lateral esquerdo aqui, ó, é o Atlético Paranaense. E o que mais conquista é o Santos. Mas não pelo Felipe Jonas, muito por causa do Jorge, né? Mas quem quiser ficar de olho aqui. Mas aqui vem o motivo da minha escalação. O time que mais cede roubada de bola para lateral esquerdo, jogando fora de casa, é o Flamengo.
certo? E o Ceará. Só que o Avaí não vem bem na competição e não rouba muita bola. Já o Corinthians rouba algumas bolas, tá? E é a posição do Avelar, certo? Danilo Avelar. Então, um jogador que eu vou escalar é o Danilo Avelar, pelas roubadas de bola e pela segurança também, a chance real do Corinthians aí manter o SG, certo? E o outro lateral que eu vou escolher é do Palmeiras, tá? Pode ver aqui, ó. Roubada de bolas cedidas jogando em casa. O time que mais cede roubada de bola jogando em casa é o Fortaleza, tá? Para laterais esquerdos. Só que o Fluminense não rouba quase nenhuma, tá? Mas se a gente ver aqui no cômputo geral, ó, os dois times que mais roubam bolas com laterais esquerdos fora de casa é o Flamengo, quem quiser ir com o Felipe Luiz, tá? E o Palmeiras, Diogo Barbosa, tá? Vamos dar uma olhadinha agora na lateral direita. E ó, lateral direito, ó. Os times que mais roubam bola com laterais direitos jogando fora de casa, Flamengo, Rafinha. Atlético Mineiro, Patrick, né? O Guga faz tempo que não anda jogando. E o Marcos Rocha. Como o Goiás não anda numa fase muito boa, por enquanto, tá? Eu vou escalar o Marcos Rocha, mesmo jogando fora de casa. Certo? Outra excelente opção, como eu falei aqui, é o Moisés. Mas eu não quero dobrar a zaga do Bahia nesse momento, tá? Então, esse seria o nosso sistema defensivo por enquanto. Bom, para meio de campo, a gente tem aqui o Rodrigo Lindoso, tá? No Internacional, certo? O Rodrigo Lindoso vem muito bem, tá fazendo gol, já tem 2 gols na competição, uma assistência, 28 roubadas de bola em 11 jogos, é bastante coisa, tá? E tem outro companheiro aqui, ó, o Lindoso, que é o Edenilson, tá? Por que eu tô citando eles? Tá? O Edenilson também vem fazendo uma boa competição, 4 gols, 11 assistências em 11 jogos, tá? 9 roubadas de bola. Por quê? Porque o forte do Internacional é meio de campo. Se a gente for aqui no Olheiro FC, tá? Roubada de bola para mim nas últimas 3 rodadas, o time que mais cede roubada de bola para meio campista disparado é o São Paulo, tá? E o que mais rouba é o Internacional. Então esse casamento aí é o casamento perfeito para quê? Para se escalar um jogador do Internacional. Eu vou optar pelo Lindoso, tá? Que joga mais recuado, a chance de roubar a bola é maior, sobrar uma ou outra bola no meio de campo. E ele tá numa fase boa, anda fazendo gol de cabeça, enfim, né? E futebol é momento, a gente tem que seguir a fase, tá? Outro jogador que eu vou escalar tá aqui a razão, ó. Qual é o time que mais cede roubada de bola jogando em casa? É o CSA. E o CSA anda mal na competição? A Chapecoense também tá mal. Mas o CSA é o time que mais cede roubada de bola dentro de casa. E a Chapecoense é o segundo que mais faz roubada de bola fora de casa, tá? E tem esse menino aqui, ó, que tá numa fase sensacional, Gustavo Campanharo, tá? Vem mantendo médias altíssimas, já tem 1 gol na competição, uma assistência, mas o forte deles está se tornando as roubadas de bola e finalizações, tá? Por quê? Porque ele começou a jogar um pouquinho mais recuado, né? Quase que ao lado ali do Márcio Araújo, tá? E com isso aumentou muitas possibilidades de roubada de bola dele e ele chega bem à frente. Então eu vou optar aí por 2 jogadores praticamente de segurança para roubada de bola, porque os confrontos assim estão dizendo que em termos de roubada de bola são os melhores, certo? Quem quiser aí dar uma apostada aí no Casares fora de casa, né? O Casares às vezes pode surpreender, um jogador que tem 4 gols na competição já. Não rouba muita bola, tá? Só tem 5 roubadas de bola, é um jogador mais ofensivo, não participa muito da marcação, mas tem a bola parada, né? O chute de média e longa distância, e como o Atlético Mineiro sempre busca pontos fora de casa, pode ser uma boa opção. O Galhardo já não indicaria, porque o Corinthians, o sistema defensivo é muito bom, né? E o Galhardo precisa de gol e assistência para pontuar bem, tá? Senão ele faz pontuações baixas aqui, 1.80, 2. O Sanches já falei, realmente se tivesse certeza que fosse um jogador dele, como ele, participativo, né? E pontua em scouts defensivos, ofensivos. Já tem 5 gols na competição, 3 assistências. Bola parada é com ele. Bate pênalti, né? Cobrador oficial de pênalti do Santos. Era, né? Porque o São Paulo agora deu um... Botei ele na geladeira, né? Então fica meio complicado apostar nele. Outro bom jogador aqui, ó, mesmo jogando em casa, é o Raul, tá? O Raul cresceu muito, certo? Cresceu muito dentro da competição. Tem 41 roubadas de bola em 14 jogos. Vamos até dar uma olhadinha nas roubadas de bola aqui, ó. Do Bahia. Ó, o Bahia cede algumas roubadas de bola. E o Vasco é o time que mais rouba bola dentro de casa, tá? É um dos times que mais rouba. Só perde pro Internacional, certo? Então o Raul aqui, ó, não deixa de ser uma boa opção. É um pouco faltoso, tem 23 faltas e 4 cartões amarelos. Mas o Raul tá jogando muito bem, tá? Quem quiser apostar em algum jogador mais ofensivo aí, pro Corinthians, né? No confronto contra o Ceará tem o Matheus Vital, anda fazendo uma boa competição, melhorou bastante, tá? No último jogo fez 12.40, certo? Tô gostando bastante do futebol do Vital. Tem o Jean-Pierre, né, do Grêmio, que mesmo jogando fora de casa, o Jean-Pierre tem a bola parada, o chute em média e longa distância. Mas do outro lado tem o Fábio, acho que esse jogo vai ser um pouco mais complicado de se apostar, tá? Tem uma outra peça aí para se apostar com um pouquinho de parcimônia aí, certo? Como o Thiago Neves, por exemplo.
Thiago Neves vem bem, tá? Vem bem, tá com 4 gols na competição, 2 assistências, tá? Não tem quase nenhuma roubada de bola, é um jogador altamente ofensivo, tá? O Rogério Ceni já falou que gosta muito dele, tá dando liberdade para ele armar e chegar bem à frente. Só que do outro lado vai estar o Grêmio, provavelmente o Grêmio com o time titular, tá? Então é um confronto meio complicado de se apostar, mas quem quiser, tem excelentes meio-campistas aí do ponto de vista ofensivo. Outro bom jogador aqui para se apostar, devido à regularidade e porque também ele é o jogador da bola parada, ele é o jogador que bate pênalti, é o Juninho. Já tem 2 gols na competição, 3 assistências, 26 roubadas de bola. O Juninho aí é uma boa aí para equilibrar. Quem sabe você garantir alguns pontos aí no seu meio de campo, que já que vai estar um pouco complicado para escalar essa rodada. Outro bom meio de campo aqui que vem mantendo uma média, só negativou na 16ª, tá? É o Gerson, tá? O Gerson ali é o pêndulo ali daquele time do Flamengo. E vai estar bastante desfalcado, né? Sem Bruno Henrique, sem Arrascaeta, né? Já não é o mesmo Flamengo. Pode ter certeza que vai ser diferente. Mas acredito que vai ser o suficiente, de repente, para bater o Avaí dentro da ressacada. Certo? E com isso, de repente, o Gerson aí pode jogar um pouco mais avançado, quem sabe? Acho difícil, né? Porque o Coelar agora não vai jogar mais também. O Gerson deve jogar como segundo volante mesmo. Mas é uma excelente opção, porque é um jogador que tem muita regularidade. É um jogador que chuta muito bem de fora da área e rouba algumas bolas, tá? Edenilson eu já falei. Márcio Araújo para roubadas de bola fora de casa, quem sabe, né? Também pode ser. Everton Ribeiro, tá? Contra o Avaí. Pode surpreender, já que na falta aí do Arrascaeta, o Everton Ribeiro pode jogar um pouco mais avançado, né? Realmente pode ser uma boa. Quem quiser também surpreender aqui, ó, pode botar o Patrick, né? Já que o São Paulo cede bastante roubada de bola. O Patrick não vem tão bem assim, né? Como ano passado. Mas o Patrick é um bom jogador para cartola, muito completo, se apresenta bem na frente, finaliza muito, dá assistência, faz gol, sofre falta. Mas eu acredito que por enquanto, nesse momento, tá? Ainda mais o Fluminense que tá se apresentando uma das piores defesas aí da competição, tá? Anda fazendo muito pênalti. Eu vou por enquanto com o Juninho, tá? Com o Juninho do Fortaleza, por enquanto. Esse vídeo aqui é um esboço do nosso time, geralmente a gente mantém 90% dele, mas sexta-feira a gente vai fazer a revisão, tá ok? Começando o nosso ataque, eu não poderia deixar de indicar aqui o Gabigol, aliás, tá com uma média sensacional, tá iluminado esse ano, anda fazendo gol de tudo quanto é jeito, de dentro, de fora da área, pênalti, né? Realmente o trio ali, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, realmente tá iluminado, tá fazendo com que o Flamengo seja o ataque mais positivo deste ano no futebol brasileiro, tá? Vai enfrentar a equipe do Avaí, realmente a equipe do Avaí é uma equipe que tá na zona de abaixamento, ganhou a primeira partida ontem, né, do Fluminense, gol de pênalti. Mas o Flamengo tem um ataque muito bom. Só que não vai jogar com o Bruno Henrique. E nem vai jogar com a Arrascaeta. Então com isso eu acredito que o Gabigol não vai ter tanta. Não vai ser tão municiado assim, né? Não vai ser tão privilegiado do ponto de vista de passe, fim, de condição de fazer gol. Mas como futebol é momento, né? Não dá para deixar fora o artilheiro da competição. Tem que botar ele, ainda mais jogar contra o time lanterna da competição, que é o Avaí, né? Mesmo ganhando a sua primeira partida, não tem como deixar ele de fora, tá? Aqui eu vou citar o Gilberto. O Gilberto foi muito mal na última rodada, a gente botou ele como capitão, mas o Gilberto eu já tô ligado na dele, tá? O Gilberto contra time grande joga bem, contra time pequeno desaparece, tá? Então quem quiser dar uma apostagem no Gilberto, mesmo jogando contra o Vasco em São Januário, quem sabe pode ser que dê certo, porque ele gosta de jogar contra time grande, tá? Outro atacante aqui que eu vou indicar é o Dudu, porque como eu falei, o Palmeiras tem um elenco sensacional, o time é muito bom. Tava meio apático contra o Flamengo, tava acontecendo alguma coisa, ou era realmente para derrubar o Filipão, como eu disse, ou então realmente o jogador já sabia que ele ia sair e fizeram o corpo mole, tá? Mas eu acredito que com a chegada do novo treinador aí, enfim, as coisas devem mudar, porque o Palmeiras está sendo muito cobrado, principalmente pela torcida, tá? E o Dudu tem boas pontuações fora de casa, vamos dar uma olhadinha aqui no Dudu. Onde é que tá o Dudu? Dudu tá aqui, ó. As pontuações fora do casa do Dudu, ó, a média do Dudu fora de casa é 6.41, tá? São boas pontuações. Ele foi mal no último jogo contra o Flamengo, certo? E no jogo contra o Corinthians também pontuou mal, no Ceará também pontuou mal. Mas em compensação, contra o Grêmio mitou fora de casa, mitou contra o São Paulo, certo? Deu uma mitadinha contra a Chapecoense. Então tem aí uma chance boa, aí, uma chance relativa, já que a equipe do Goiás tá tomando muitos gols aí, tá entre as piores defesas da competição. É a segunda pior defesa da competição. Só perde para da Chapecoense, tá? Então eu acredito que também é uma boa opção aí o Dudu, sim, tá? Certo, aqui é o Eduardo Sacha, já vamos escalar ele, porque o Santos dentro de casa é sempre muito ofensivo, né? Costuma marcar muitos gols, e como o Sacha é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, já tem 8 gols, 1 assistência, 24 finalizações, é o jogador mais centralizado dentro da área, então se tiver que sobrar uma bola para ele,
né? Com certeza ele vai colocar para dentro. O time do Atlético Paranaense é um bom time, mas fora da Arena da Baixada não joga tão bem quanto joga dentro de casa, tá? Acredito que o Santos é favorito para esse jogo sim, apesar de ser um jogo difícil, mas eu vou colocar o Sacha sim, porque queira ou não queira, o Santos precisa da vitória aí para continuar aí em busca da liderança, certo? Vamos lá, o próprio Everaldo, tá? Não deixa de ser uma boa opção. Vai enfrentar a equipe do CSA. Segundo pior, deixa eu ver. CSA tá com terceira pior defesa da competição, tá? Só que melhorou um pouquinho, não anda tomando gol tão fácil assim, tá? Mas como o Everaldo é cobrador de pênalti da Chapecoense, de repente sobra aí um pênaltizinho pra ele bater, não deixa de ser uma boa opção, tá? Aqui tem outra boa opção, tá? É o Guerreiro, vem numa excelente fase, né? Tá aqui entre os provados, acredito até que não foi convocado, né, para a seleção do Peru, nesses compromissos aí, FIFA, né, vão ter agora. Aqui outra excelente opção, tá, o Everton Cebolinha, gosta de jogar grandes jogos, certo, tem 4 gols na competição, 12 finalizações, não tem muitos dados aqui do Everton, porque o Everton tá jogando mais a Libertadores, Copa do Brasil, e jogou poucos jogos no Campeonato Brasileiro, tá. Ó, o Everton tem algumas pontuações fora de casa, mas na maioria deles ele ficava no banco e entrava depois no transcorrer, né? Porque o Renato tava poupando muito, certo? O Cruzeiro cede em média 0,98 para atacantes, é pouco ponto, tá? Pouco mesmo. Mas quem quiser dar uma apostada aí no Everton, né? No Cebolinha, não custa nada, porque realmente é um excelente jogador aí. E tem tudo para ir bem, tá? O próprio Wellington Paulista, quem sabe, contra o Fluminense, né? A defesa do Fluminense tá muito mal e o Wellington dentro de casa costuma dar umas brocadas aí, certo? A gente realmente tem bastante opção aqui para atacante, tá? Mas nesse momento, por enquanto, eu vou botar o Dudu, tá? Eu acredito que o Palmeiras aí investiu muito nos últimos anos, tá? E ficou de fora de todas as competições, Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores. E ele tem que dar uma resposta para sua torcida aí, para a diretoria. Com certeza o Palmeiras aí vai ter que reagir, tá? E como a equipe do Goiás anda sofrendo muitos gols ultimamente, inclusive dentro de casa, tá? Eu vou botar o Dudu, tá? Porque o Dudu tem boas pontuações fora de casa, só foi mal agora contra o Flamengo, tá? Para treinador, para essa rodada, vou botar aqui pela média, né? Mas eu acredito que pelos confrontos aí, os melhores treinadores para se apostar nessa rodada é o Carrilli, tá? Pela chance real do SG, né? E do Corinthians ganhar o seu jogo, né? Até inclusive eu vou botar o Carrilli, tá? Vou botar o Carrilli, depois quem sabe aí posso alterar até sexta-feira, mas por enquanto é o Carrilli, tá? Acredito que outro bom treinador aqui é o Jorge Jesus, pelo poder ofensivo do Flamengo, apesar que o Flamengo vai estar bem desfalcado contra o Avaí, mas acredito que tem grande chance de vencer o jogo aí, mesmo sendo na ressacada. Sampaoli jogando dentro de casa, mas vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que também é muito ofensivo, deve perder o SG, né? Mas a gente vai com o Fábio Carrilli, tá? De capitão, por enquanto, tá? Por enquanto, de capitão, eu vou botar o Sacha, tá? O Sacha dentro de casa não anda decepcionando, certo? É o artilheiro do Santos. O Santos tá na ponta da tabela, né? Buscando a liderança. Vai ter um jogo difícil? Vai ter. Realmente vai ter um jogo difícil. Mas por enquanto eu vou botar o Sacha porque vai jogar dentro de casa, tá? Tem excelentes opções aqui como Dudu, Gabigol, né? O próprio Campanharo tá subindo muito de produção, né? Se manter o SG pelas roubadas de bola, o Marco Rocha é bom, Vitor Cuesta é um monstro, até o próprio Douglas, tá? Quem quiser dar uma arriscada aí pra surpreender, também vale a pena, certo? Então, por enquanto, custando 162,29 cartoletas, esse é o nosso time principal para a 18ª rodada, tá? Então é isso, gente. Time principal do canal escalado para a 18ª rodada, né? Lembrando que a gente vai ter uma revisão até sexta-feira, né? Sexta-feira a gente deve dar postar o vídeo de revisão com os times definitivos, né? O time principal, bons e baratos e valorização. Bons e baratos e valorização que eu vou postar hoje ainda um vídeo, tá? Vai ter um cardzinho aqui em cima ou na descrição aqui embaixo. Gente, se gostou desse vídeo, se é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, é muito, mas muito importante pro canal mesmo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena, a gente vai junto até final do ano aí, ajudando você a escalar no seu Cartola. No mais, gente, um grande beijo de coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!